menos 9 graus Celsius, prejuízo de R$ 1.000. Lugares como Mar Morto, Vale da Morte e Lago Assal abaixo do nível do mar. Gráficos de jogos de corrida mostrando a distância para os competidores. Todos esses exemplos que eu citei têm um elemento em comum. Eles, os números negativos. No primeiro Parafusando aqui no canal, iremos abordar esse tópico, que é muito comum em nossa rotina e extremamente primordial para ser compreendido, para a surpresa de uns e talvez nem tão surpreendente para outros. É um tópico que muita gente comete equívocos. Que tal superarmos esses obstáculos e parafusar essa compreensão? Venham comigo, meu nome é Diogo Pires e está no ar mais um Matemática com Pires. Bom, pessoal, primeiramente, vamos conhecer o nosso tópico de alcance. Afinal de contas, o que são números negativos? São os que ficam abaixo de zero. Então você tem -1, -2, -3 e por aí vai. São os números que fazem parte do conjunto dos números inteiros. Então depois dos naturais, que tem o zero e os inteiros positivos, depois tem os números inteiros que tem, além dos inteiros positivos e o zero, os números negativos, né? O -1, -2, -3, -5, -10, -20 e assim por diante. Infinitamente, né? Um conjunto de números negativos. Mas beleza, Diogo, beleza. Mas me diz uma coisa. Tem uma maneira melhor de representar esse conceito? Uma forma mais clara de expressar isso aí? Pois eu digo, tem. Certamente, meus caros telespectadores, deve ser muito familiar uma coisa: a reta numérica. Concordam? Vamos contextualizar o que é ela. A reta numérica é onde estão marcados, ordenados todos os números reais com origem no zero. Então, números reais tem o quê? Tem inteiros, positivos e negativos, a origem no zero, e também tem os números racionais e irracionais. Só que o nosso foco hoje são os números inteiros. De preferência, os negativos, que são o nosso objeto de estudo. Então, bora colocar nossa reta numérica em prática? Então, meus nobres, estou aqui com o meu Canva aberto, mas se tiverem folha 4, já ajuda bastante. Então, caso tenham aí, peguem. Vou esperar aqui você pegar a folha 4. Beleza. Pegou a folha 4, deita ela e marca um ponto no centro da folha, ali no meio. Se tiverem uma régua e um lápis, também ajuda bastante na construção, beleza? Então vamos lá. Marcado o ponto, nós vamos traçar duas retas, de preferência simétricas, tá? De mesmo tamanho. Uma à esquerda desse ponto que marcamos e outra à direita. Beleza, feito isso, vamos determinar o seguinte: a direita do zero será o sentido positivo da reta. O que eu quero dizer com isso? Todos os números positivos. Já no outro sentido, à esquerda do zero, serão os números negativos. Fechou? Beleza. Então vamos marcar aí os pontos. Bom, marquei do -10 até o 10 positivo. Ok, construímos reta numérica, marcamos os pontos, mas o que nós precisamos analisar nessa construção? Vamos pegar aqui, por exemplo, o -5 e o -3. Veja uma coisa, o -5, ele não está à esquerda em relação ao -3? Está. Mas o que essa informação significa? Que todo número à esquerda de um outro número, ele é menor.
Então aqui no caso, o que eu fiz? Eu peguei o menos 3 como meu referencial. Então, como ele é o referencial e o menos 5 está à esquerda dele, o menos 5 é menor do que o menos 3. Até aqui, ok? Beleza. Então agora, se eu adoto um outro referencial, vou pegar aqui o menos 7. O menos 5, nesse caso, ele será maior. Por quê? Porque como desta vez o referencial é o menos 7, o menos 5 está à direita desse novo referencial. Então, como ele está à direita, ele será maior do que, né, o ponto, o referencial que eu adotei aqui na reta numérica. Entendido, meus caros? Agora, vocês perguntam, né? E o zero? Ele é positivo, negativo? O zero, ele não é considerado um número nem positivo nem negativo. E por esse motivo, ele é considerado um número neutro. Uma outra consideração importante é que a reta numérica pode ser representada não apenas horizontalmente, como também verticalmente. Dessa maneira aqui, em que o sentido abaixo do zero é o negativo e acima do zero, positivo. Então, interpretando essa reta numérica na vertical, quanto mais acima, maior será o número. Enquanto que, né, na reta numérica horizontal, quanto mais à direita, maior será o número. Fechou? Bom, meus amigos, então antes de irmos para os cálculos com números negativos, vamos para uma breve pincelada e algumas aplicações práticas dos números negativos e como a reta numérica é útil, né, nessas situações. Eu havia citado no começo, vocês lembram? Menos 9 graus Celsius. Uma coisa que é muito normal encontrarmos em regiões mais frias são as temperaturas negativas. Aí, além daqueles painéis que vemos em alguns lugares e também alguns relógios, também temos as temperaturas representadas em termômetros. E a representação dessas temperaturas lembra muito uma reta numérica na vertical. Então, quanto mais baixo estiver ali o marcador, é porque está mais frio. E de repente, né, dependendo, a temperatura pode estar negativa. Aí depende muito do dia e também da localização em que está a pessoa. Beleza? Eu também tinha citado logo de cara alguns lugares. Lembram, né? O Mar Morto, o Vale da Morte, o Lago Assal. Todos esses lugares são alguns exemplos de localidades no mundo abaixo do nível do mar. E a medição da altitude também conta com a fiel companhia da reta numérica na vertical. Né? Então, certamente vocês já viram imagens em livros de geografia, né, com essa reta numérica na vertical do canto, né, as medidas, tanto valores positivos, né, altitudes elevadas, o zero, que é o nível do mar, e abaixo, né, do zero são as altitudes abaixo do nível do mar. Então temos aí, por exemplo, em tela a altitude do Mar Morto. Né, essa fonte ela assume que são 426 metros abaixo do nível do mar. Outras fontes assumem que são 430 metros abaixo do nível do mar, mas está aí nessa média aí mesmo, o que já corrobora com o fato de que o Mar Morto é abaixo do nível do mar, ok? Bom, meus jovens, agora falando sobre os cálculos com números negativos, hoje o nosso foco será na adição e no próximo parafusando, na próxima quarta, nas demais operações. Nós temos que ter um cuidado muito grande na hora de calcular, justamente por causa dos sinais. Então, por exemplo, se eu quero uma adição entre menos 15 e 27, qual é o erro que uma galera geralmente comete? Ah, professor, menos 15 mais 27 é menos 42. Já me passa de ano, por favor. Não, tá errado. E muita gente faz isso porque ignoram os sinais dos números e apenas consideram os algarismos ali na hora de calcular. Então, o que temos que fazer? Primeiro, você pode pegar aí sua reta numérica. Aí marca nela o menos 15.
Como queremos adição e o 27 é um número positivo, então basta andar 27 casas da esquerda para a direita na reta numérica. Então pausa o vídeo e ache aí o resultado, por favor. Ok. Quem achou 12 como resposta está correto. E tenho inclusive um macete para esse tipo de edição. Veja só que interessante. Claro que terão casos em que a reta numérica apenas não será suficiente para resolvermos essas contas. Principalmente quando tivermos números muito grandes para calcular. Então, Diogo, me diz, qual estratégia aqui é muito boa? Se a soma for entre um número negativo e um número positivo, e os algarismos do número positivo forem maiores do que os algarismos do número negativo, você pode subtrair o maior pelo menor. Então vamos pegar de novo aqui o menos 15 e o mais 27. Aí, no caso, eu quero uma soma. Nesse caso, a estratégia vai funcionar. Por quê? Porque, assim, o 27 ele é maior do que 15. E quando você faz uma subtração entre eles, no caso do 27 pelo 15, vai dar o mesmo resultado, o 12. Ok, meus caros? Agora, se for de novo uma soma entre um número positivo e um número negativo, mas os algarismos do negativo são maiores do que os algarismos do positivo, quando isso acontecer, o resultado da soma será negativo, certo? Então, nessa situação, o que dá para fazermos? Nesse cenário, vamos fazer duas coisas. Primeiramente, manter o sinal negativo, já que nessa situação o resultado será negativo. Feito isso, depois é só subtrair o número maior pelo menor. Então, supondo aqui, se queremos somar menos 27 e 15. Como o algarismo do negativo é maior, então basta primeiro colocar o sinal negativo na resposta e em seguida subtrair 27 pelo 15. Pausa o vídeo de novo e ache a resposta. Muito bem. Se a sua resposta foi menos 12, parabéns, está correto. E para finalizar, vamos para uma terceira situação de soma, em que desta vez temos dois números negativos. Então vamos pegar de novo o 27 e o 15, mas agora ambos estão negativos. Aí entra pela primeira vez a regra de sinais que também muita gente confunde. Beleza, eu estou somando. Porém, como eu estou somando um número negativo, o que ocorrerá na prática é uma subtração. Então, meu caro, já grava aí a primeira regra de sinais. Mais com menos é menos. Então, como na prática será uma subtração entre o menos 27 e o menos 15, primeiro colocamos um sinal negativo na resposta e depois, entre aspas, somamos os números. Pausa o vídeo e ache a resposta. Beleza. Se você achou a resposta menos 42, corretíssimo. Muito bem. Ok, galera. Essas foram as 3 situações envolvendo somas com números negativos. Estão em tela 6 questões para vocês resolverem e, se puderem, coloquem embaixo as respostas que vocês encontraram. Combinado? O primeiro Parafusando vai ficando por aqui. Peço também para se inscreverem no canal, ativar o sino das notificações para não perderem nenhum conteúdo. Sexta-feira teremos o primeiro Desvencilhe às 18 horas, com uma grande dica para vocês nos estudos. E claro, com muito humor. Um grande abraço a todos e hasta luego!